Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à audiência que você nos presta todos os domingos. E nesse domingo especial, Dia das Mamães, olha, um abraço, um beijo carinhoso a todas as mamães que acompanham o nosso Boca no Trombone. Que vai ter muita consultoria da área de previdência, da área trabalhista, dos servidores públicos, da área financeira. Tem estreia hoje, hein? Especialista Fortus, orientações para as empresas. Tudo isso na nossa área de consultoria. E também o tema do momento, né, para debater com os nossos convidados. CPI da pandemia ajudará a quem? Você aí de casa, acha que ela vai ajudar a quem? Tinha que ser a nós, né? Ao povo, a todos, né? É o que a gente espera. Então, participe, opine, né, sobre o tema e mande as suas dúvidas. Dê direito da Previdência, dê direito do trabalho, direito dos servidores. Olha, cardápio farto para a sua participação no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, no @programa Boca no Trombone, Facebook, YouTube e Instagram. Direto e reto para os nossos convidados. Quem participa na manhã desse domingo é o presidente da FESERGS, presidente Sérgio Ardô, e ele fala sobre a CPI da Covid. Olá, amigos e amigas do Boca. Nós temos, como toda a sociedade, uma grande expectativa com essa CPI da Covid, recentemente instalada no Senado Federal. O mundo inteiro, e nós em especial, estamos em sobressalto com as mais de 410 mil mortes que tivemos ao longo desse último ano, vítimas dessa pandemia. Pois durante todo esse período, o governo federal agiu com distração ou dissimulando a gravidade do problema. Tanto que nós temos hoje mais de 1/3 desses óbitos que poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos feito o isolamento social correto, se nós tivéssemos recomendado e receitado o uso de máscara e não desincentivado, como o presidente da República fez ao longo de todo esse ano, seguramente mais de 1/3 dessas mortes teriam sido evitadas. Aguardamos que o Senado Federal, com independência, averigue, investigue e encaminhe alguma solução com a responsabilização dos culpados por este quadro. Dentre os depoimentos, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, disse que o SUS podia mais e que a vacinação poderia ter iniciado em novembro do ano passado. Mais um participante aqui no Boca, o Sindimetrô, está presente com o seu presidente, Luiz Henrique Chagas. Bom dia, Solano, bom dia aos participantes do programa e bom dia a todos que estão nos assistindo. A posição dos metroviários é clara e há bastante tempo a gente vem batendo nisso. Quer dizer, durante a pandemia faltou e ainda falta total transparência do governo. Então nós apoiamos sim a CPI, né? Esperamos que não termine em pizza, né? Que realmente os fatos sejam apurados. Já temos mais de 420 mil mortos, né? O governo Bolsonaro, desde o início da pandemia, desdenhou da mesma, né? Disse que era uma gripezinha, que ninguém ia morrer. O ministro Osmar Terra, criminosamente, o deputado Osmar Terra, criminosamente, no início da pandemia, disse que iriam morrer 3 mil pessoas. Quer dizer, se é um caso de polícia, ele tem que perder o mandato, né? São mais de 400, imagina essas 420 mil famílias escutando uma pessoa dessa falar, e é um deputado federal, né? E nesse meio todo, a pandemia se agravando no mundo inteiro, e nós tínhamos exemplo no mundo inteiro, nós sabíamos o que viria a acontecer aqui, né? Nós tínhamos um ministro que era médico, era da área, que estava atuando e tomando as medidas necessárias, né, para impedir a disseminação da pandemia, e o governo agindo sempre de forma contrária, dizendo que não tinha que usar máscara, causando aglomerações, e o resultado de tudo isso nós temos aí. Quer dizer, todo um país enlutado hoje, não sabemos aonde vai parar. As vacinas, o primeiro depoimento do ministro Mandetta, nós podemos ter vacina em novembro. Imagina quantas dezenas ou talvez centenas de milhares de vidas, de famílias, né, poderiam estar hoje bem. E o outro ex-ministro da Saúde, que também prestou depoimento, Nelson Teich, disse que resolveu sair porque não sentiu ter autonomia à frente do Ministério da Saúde, principalmente no que tocava aquela questão polêmica, né, do uso da chamada cloroquina para o tratamento da Covid. Temas bem pesados, bem polêmicos. E hoje a gente está recebendo com muita alegria, na nossa consultoria previdenciária, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, o doutor Charles Pacheco. Doutor Charles, obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, um bom domingo. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de domingo. E especialmente a todas as mães,
pelo Dia das Mães, e não apenas pelo gênero feminino, mas todas aquelas pessoas que têm o instinto materno, Solano. Verdade, verdade. Doutor Charles, já tem pergunta aqui, o pessoal está rápido. A Cirlei diz que tem 57 de idade, 29 de carteira assinada como doméstico. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Não, dona Cirlei, a senhora ainda não tem tempo de contribuição suficiente para se aposentar, mas pode estar bastante próxima disso, né? Com 57 anos de idade, 29 anos de tempo de contribuição, a senhora terá condições de se aposentar com base em mais de uma regra de transição. E essa condição vai permitir que a senhora, a partir de um trabalho que nós chamamos de planejamento previdenciário, identifique qual a hipótese de aposentadoria que vai ser mais benéfica para a senhora, considerando dois fatores muito importantes, Solano. Sim. A data da aposentadoria e o valor do benefício. Tá certo, planejamento previdenciário fundamental hoje em dia, ainda mais depois da reforma. Outra dúvida do Rogério, ele disse que teve o benefício concedido, só que alguns períodos não foram reconhecidos, períodos de PPP, né? E houve erro no cálculo, também o benefício de auxílio acidente que ele gozou, não foi incluído. Fez uma revisão, está desde março de 2020 para análise, ele quer saber se demora tanto assim, doutor Charles. Olha, seu Rogério, eu posso afirmar por experiência própria que os recursos administrativos eles estão demorando muito, mas muito mesmo, a serem julgados. Alternativas que o senhor tem: acionar a ouvidoria do INSS, ajuizar a ação previdenciária com a assistência de um advogado. Essas são algumas das providências que o senhor pode tomar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Charles, que segue com a gente para responder mais dúvidas, mais questões previdenciárias. Tem dúvida trabalhista? Tem dúvida dos servidores públicos? Mande para a gente, participe. Tem o WhatsApp, tem o e-mail e no @programa Boca no Trombone. Ah, e o doutor Charles está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie aí o nosso Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Vamos para o nosso momento solidariedade. Chegando frio, né, gente? A questão da fome, ela aumenta ainda mais. E aí vem o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Olha aí, ó, acesse aí as redes sociais do Banco de Alimentos, seja um parceiro dessa causa. Boca desse final de semana está perguntando: CPI da pandemia ajudará a quem? Volta a FESERGS com seu presidente, Sérgio Arnaud. Vivemos uma sucessão de ministros da Fazenda, entretanto, todos eles com forte influência do poder do governo federal, do capitão presidente. E isso ficou flagrante quando, em momentos de agonia aguda, como a verificada em Manaus, ao invés de oxigênio, mandaram cloroquina. Pois bem, esse, entre tantos outros fatos, alarmou não apenas os brasileiros de bom senso, como a comunidade internacional. Vacinas foram recusadas no ano passado, vacinas estas que hoje fazem falta. Nós queremos retornar às aulas, porém sem vacinação de professores e funcionários de escola, porque não temos vacinas. E por que não temos vacinas? Porque quando vieram oferecer aqui no Brasil, o presidente disse que isso não era problema, que vacina estaria sobrando mundo afora e que nós estaríamos aqui recebendo em 2021 milhares de ofertas de fornecimento de vacina, o que certamente não aconteceu. E a esse respeito, na semana que está começando agora, teremos lá na CPI da Covid, na CPI da pandemia, a oitiva, né, o depoimento dos presidentes do laboratório farmacêutico Pfizer, né, e também do ex-chefe do SECOM, da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, que se refere sobre essa temática aí proposta pelo presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. Retorna o Sindimetrô com seu presidente Luiz Henrique Chagas e ele fala sobre a CPI da pandemia. Ela vai ajudar a quem?
Voltando ao depoimento do ministro Mandetta, né, e que fique bem claro, né, nós não defendemos nenhum ministro, e muito menos esse governo. Né, o ministro Mandetta fez revelações interessantes, por exemplo, que o filho do presidente, que é um vereador do Rio de Janeiro, participava de todas as reuniões ministeriais e atuava, quer dizer, tinha voz ativa. Isso é inadmissível. O presidente se reunia com médicos para pressioná-los a liberar a cloroquina. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina se omitiu com relação à cloroquina, se omitiu por pressão do governo federal. O Exército colocou seu laboratório a produzir cloroquina, quer dizer, uma droga que é para malária e outras doenças, mas não é para Covid. Covid é uma coisa nova, nós não sabemos, né, quais os remédios, agora que alguns remédios estão sendo colocados no mercado para inibir o vírus. Quer dizer, então a atuação do governo Bolsonaro durante toda a pandemia foi desastrosa e usando fake news sempre, né? Como a história de quem vai vacinar vai virar jacaré, né? Criou o teto de gastos, quer dizer, em plena pandemia, criou um teto de gastos para segurar o dinheiro, quer dizer, o teto de gastos tem que ter, mas tem que ter para pagar ajuda para banqueiro. É aí que tem que ter um teto de gastos, agora não para a saúde. Um fato curioso foi a desistência de depor durante essa semana do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, alegando aí problemas de contato com pessoas que tiveram a Covid. Né? Nos bastidores dizem que quando vier a depor, já está marcado, próximo dia 19, a fala dele será muito forte contra o Supremo Tribunal Federal. Tá com dúvida? Previdenciária, trabalhista? Mande pra gente. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Daqui a pouquinho e depois, na sequência, os direitos dos servidores, para você, servidor público. Participe aí. Agora, vamos com o Dr. Charles Pacheco, nosso consultor previdenciário, em nome do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, o Manuel lá de Nova Prata, ele diz que tem 29 de carteira, 59 anos de idade. Informações essas anteriores a 2019. Ele já quer saber se tem direito a pedir aposentadoria, o seu Manuel. Tá certo. Seu Manuel, o senhor é um exemplo clássico do trabalhador que poderá preencher simultaneamente os requisitos para aposentadoria: tempo de contribuição e idade. No seu caso, faltam 6 anos para atingir 65 anos de idade e 6 anos para completar 35 anos de tempo de contribuição. A vantagem que o senhor tem nesse cenário é que o senhor terá condições de planejar e optar pela aposentadoria que for mais vantajosa para o senhor, a partir da escolha de algumas das regras de transição disponíveis no seu caso. Então, mais uma vez, é caso de planejamento previdenciário, Solano. É verdade. Obrigado, doutor Charles, que segue com a gente. Daqui a pouquinho tem mais dúvidas de previdência. Agora a gente muda a área. Vamos lá para as questões do direito do trabalho no nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, pessoal de casa. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida de um telespectador anônimo que não quis se identificar. Fui demitido e estou cumprindo o aviso prévio. E o patrão se arrependeu de ter me demitido. Sou obrigado a ter que voltar? É claro que não. O seu patrão pode até reconsiderar a sua dispensa. Mas se o senhor já está cumprindo o aviso prévio, o senhor pode optar em reconsiderar e retornar ao trabalho ou continuar seguindo o cumprimento do aviso prévio. A segunda pergunta é do seu João Paulo de Porto Alegre. Durante a pandemia tive que ficar afastado por Covid. Acontece que a empresa me negou o atestado e descontou os dias. Como se não bastasse, fui encaminhar o meu benefício e o INSS disse que não estou pagando o INSS há vários anos, sendo que tenho carteira assinada na empresa desde 2015. O que eu posso fazer? Por favor, me ajude. Seu João Paulo, a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico quando ele é válido, emitido por um médico. Então a empresa não pode descontar os dias em que o senhor faltou ao serviço por conta de doença, ainda mais numa pandemia que nós estamos vivendo. Em relação ao seu afastamento por um período mais prolongado por conta do coronavírus, é muito tranquilo. O senhor tem carteira assinada, ligue para o 135, informe os dados da sua carteira de trabalho e o INSS vai lhe dar o auxílio-doença caso seja necessário.
Obrigado ao doutor Paulo Dias, nosso consultor do time trabalhista. Tem dúvidas ainda de direito do trabalho? Mande para a gente, mande ao longo do programa. Durante a semana a gente responde. Tem novidade hoje aí que eu vou divulgar aqui no programa logo na sequência. Vamos para o Espaço das Notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Após um pedido da OAB Gaúcha, junto com as seccionais de Santa Catarina e do Paraná, o Conselho da Justiça Federal adotou uma definição sobre a distância entre as comarcas e a sede da Justiça Federal competente para as ações previdenciárias. Assim, foi definido que os 70 quilômetros entre as comarcas e as sedes competentes será medido pelo trecho rodoviário e também decidiu que haverá uma modulação para saber se são válidos os atos praticados até então perante a Justiça Federal, cujos processos serão enviados para a Justiça Estadual. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kedrick, explicou que, desde 2019, a CES e a OAB trabalham na pauta. Aspas para ele, é uma decisão histórica em prol do interesse do cidadão e do seu direito de escolha, concluiu o presidente. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Vamos com mais consultoria? Eu falei para você que é servidor público ficar ligado. Chegando aqui no Boca, o nosso Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone e na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta da Franciele, que trabalha no HPS de Porto Alegre. Sou servidora pública municipal concursada, tenho 18 anos de atividade na área da enfermagem. Terei direito à aposentadoria especial com base nas regras anteriores, ou seja, sem idade mínima? Franciele, o regime próprio de Porto Alegre ainda não fez a sua modificação, a sua alteração. Para os servidores vinculados a regime geral e INSS, já é exigida uma idade mínima de 60 anos para quem trabalha 25 anos na área da enfermagem. Mas para os servidores do regime próprio de Porto Alegre, ainda se aplicam as regras da Emenda 41, ou seja, uma aposentadoria após 25 anos de exposição a agentes nocivos sem a necessidade de uma idade mínima. Portanto, enquanto o município de Porto Alegre não fizer a sua reforma previdenciária, os servidores da área da enfermagem poderão se aposentar sem a exigência de idade mínima, bastando comprovar 25 anos de atividade especial. Por hoje é só e até o próximo Direitos dos Servidores aqui no programa Boca no Trombone. Obrigado, doutor Marcelo, nosso especialista em serviço público, Você tem dúvida, você que é servidor público, encaminhe e mande para a gente. Vamos com mais consultoria previdenciária. Hoje a gente está recebendo com muito prazer o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Sidney. Ele diz que tem 50 anos de idade, 27 anos e 8 meses de tempo especial. E ele entrou com o pedido, doutor, de aposentadoria especial antes da reforma. Ele quer saber se ele tem direito. Sim. O Sidney ele terá direito à aposentadoria especial desde que o INSS ou então o Poder Judiciário reconheça que o Sidney exerceu atividades especiais, ou seja, em exposição a agentes nocivos, por tempo não inferior a 25 anos. Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor Charles. Daqui a pouquinho tem mais dúvidas previdenciárias com o doutor Charles. E hoje, como eu falei, é dia de estreia. Sim, você que é empreendedor, você que tem empresa, fique ligado. Sim, a partir de agora você vai ter sempre dicas aqui com a palavra do especialista Fortus. Bom dia a todos, nesse domingo especial de Dia das Mães, um grande abraço a todas as mães, em especial a minha, Ana, um beijo. Nossa dica hoje vai para formação de parcerias e participação em rede de negócios. Às vezes tu tem um empreendedor que hoje no momento está fazendo especializado em doces, brigadeiros, e tem outro especializado em salgados. Os dois podem se unir no atendimento completo para aniversários, por exemplo. O cliente não precisa procurar dois fornecedores, ele procura um só e encontra uma solução completa. Isso é bom para os dois. Outra forma são profissões de prestação de serviços complementares. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo do advogado, do contador, que são atividades e informações diferentes, mas complementares, que pode atender o cliente de forma única também. Nesse momento, a gente vê
redes crescendo. Quando tem muitas empresas fechando, tu vê redes de negócios crescendo. A gente pode falar de rede de supermercados, se unem, são empresas individuais que se unem sob uma marca para poder atuar, né, e crescer de forma unificada. Redes de materiais de construção, redes de farmácias, redes de imóveis. A vantagem é o aumento da receita, a redução dos custos pelo compartilhamento de estruturas, consegue contratar profissionais melhores porque tu consegue pagar mais e como é diluído isso num parceiro. Essa é a nossa dica de hoje. Um bom domingo a todos. Muito obrigado, é o João Custódio, CEO, né, do Fortus Group, sempre vai estar conosco aí a partir desse final de semana, dando dicas aí para você que é empreendedor, para as empresas. E a partir da próxima semana começamos aí um novo caminho. Põe na tela aí, meu diretor, por favor. Olha aí, ó. O Boca Responde com o Dr. Solano. É comigo, segundas-feiras, às 6 da tarde, 18 horas, nas plataformas do Facebook e do YouTube, no @programa Boca no Trombone. Então, você que mandou a sua dúvida previdenciária aqui na Rádio Bandeirantes, não conseguiu responder, o que ficar para a gente responder na sequência vai ser respondido segundas-feiras no Boca Responde comigo, com o Dr. Solano, no Facebook e no YouTube. Paradinha pro mate, pro café, a gente já volta para fechar o nosso Boca especial desse Dia das Mamães, né? Grande beijo a todos. A minha mamãe, a mamãe Ivonete, um beijo a você, né, que tá ligada aí no Boca no Trombone. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. Tem dúvidas ainda da área de previdência, da área trabalhista, dos servidores públicos? Encaminhe para a gente. Tem mais quadro de consultoria aqui aí no Boca no Trombone, consultoria financeira na sequência. E claro, você pode participar opinando sobre o tema desse domingo. CPI da pandemia ajudará quem? Vamos para as conclusões? Primeira delas, com a FESERGS e o seu presidente, Sérgio Arnaud. E tanto essas questões foram se acumulando que o último ministro a sair, o militar Pazuello, recomendou que usassem todas as vacinas para fornecer a primeira dose. E agora o que se vê é o povo nas filas, angaiando, tentando lutar pela segunda dose. E não houve reserva para a segunda dose. Portanto, a logística do ministro especializado, ministro Pazuello, falhou em todos os sentidos. E isso cobra um preço enorme. Esperamos que a CPI vá fundo, responsabilize todos esses que desperdiçaram vidas humanas e que deixaram machucadas as almas de milhões e milhões de pessoas nesse país, familiares dos que se foram, sem ter o atendimento necessário, sem ter o medicamento necessário para ser acolhido nas UTIs Brasil afora. E pegou muito mal o vazamento de um roteiro de preocupações do Palácio do Planalto, 23 perguntas encaminhadas da Casa Civil para os ministérios e isso chegou até a imprensa. Pegou mal isso mesmo entre os participantes lá da CPI. Conclusão agora do Sindimetrô, com seu presidente Luiz Henrique Chagas. O depoimento do ministro Tais também foi bastante esclarecedor, né? Que ele ficou um pouco mais de 30 dias no cargo e deixou bastante claro que houve em todo momento ingerência do governo Bolsonaro, ou seja, ele não tinha liberdade para atuar, sendo que ele é médico, é da área e acredita na ciência, né? Ele acreditava no distanciamento social, acreditava na vacina e o governo federal o tempo todo e até hoje o governo Bolsonaro continua atuando de forma contrária, né? Saindo sem máscara e causando aglomerações. O ministro Pazuello é inominável, né? Como um general vai parar no Ministério da Saúde em plena pandemia. Ele foi um covarde por não comparecer à CPI, sendo que foi visto em shopping center, aliás, sem máscara em Manaus, né? Quer dizer, então é um covarde. Eu não acredito que esse militar represente o Exército. Não acredito que o Exército seja representado por esse militar. Mas enfim, o governo Bolsonaro ficou bastante claro nesse início de CPI, fez tudo o que pôde para o quê? Para a CPI, para que a Covid realmente se disseminasse, né? Que tivesse a tal da imunidade de rebanho, sendo que todos os especialistas, pessoas da área, cientistas, diziam que tínhamos que ter distanciamento social, uso de máscara.
Vamos para a última previdenciária com o Dr. Charles Pacheco, que já está aí no nosso telão, o Adão lá de Imbé. Ele diz que fecha esse ano 65 anos, 29 de contribuição. Quer saber se tem que procurar um advogado ou ir direto no INSS e ainda diz que aprecia muito o programa, muito prestativo o nosso programa e acompanha todos os domingos. Obrigado, seu Adão. E aí, doutor? Respondendo objetivamente a pergunta do seu Adão, Solano, eu esclareço que ele não precisa contratar um advogado para requerer a sua aposentadoria junto ao INSS. Eu disse que ele não precisa, mas eu recomendo sim que ele procure um advogado especialista nesta matéria, porque o ato de concessão, Solano, de uma aposentadoria, ela envolve muitos fatores. Tempo de contribuição a ser considerado pelo INSS e principalmente o valor que vai ser atribuído para essa aposentadoria. Então, se aposenta apenas uma vez, então que seja muito bem feito este processo. Vale o investimento, certamente, né? Dr. Charles, muito obrigado, um bom domingo aí. Muito obrigado, Solano, obrigado pelo convite, um abraço a todos e até a próxima. Tá certo, Dr. Charles, nosso consultor previdenciário, nesse domingo aqui no Boca. Vamos para mais um espaço de consultoria? Vamos sim. Rafael Toro, o nosso educador financeiro, no nosso Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje viemos falar sobre o tema CPI da pandemia. Ajudará quem? Nós gostaríamos muito que essa CPI ajudasse toda a população a descobrir exatamente para onde foram 60 bilhões de reais, onde a Polícia Federal já descobriu mais de 2 bilhões de reais em superfaturamento e desvios de verbas. Nós gostaríamos de fato que esse dinheiro tivesse chegado a toda a nossa população e ajudasse contra o Covid. Mas o que esperar de uma CPI onde o relator tem 9 processos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal? Nós gostaríamos de fato que essa CPI ajudasse a população a recuperar pelo menos esses 2 bilhões e descobrir onde está o restante do dinheiro, se foi todo ele aplicado. Normalmente nós estamos vendo que essas CPIs não estão sendo utilizadas para ajudar a população, mas sim muito mais por questões políticas. Então nós mesmos gostaríamos de perguntar, quem será de fato beneficiado com essa CPI? Meu nome é Rafael Toro, um ótimo final de semana a todos. Como eu disse no início, né? Tomara que nós todos, a população. Um dos parceiros do Boca está completando aniversário nesse domingo. Sim, participou do programa. Volta aqui o presidente Sérgio Arnaud, da aniversariante, a FESERGS, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Neste domingo, a FESERGS completa 31 anos de existência. Quero agradecer a todos os nossos dirigentes, colaboradores, presidentes de entidades e servidores públicos que nos ajudaram a construir essa história. A FESERGS continua na luta em defesa da vida, da democracia, dos serviços e dos servidores públicos e, nesse momento, da vacinação já para todos e para todas. Parabéns à federação aí pelo belo trabalho junto aos servidores públicos. Bom, pessoal, a gente vai encerrando o Boca no Trombone. Lembro mais uma vez que amanhã, hein? Segunda-feira, olha aí, ó. Boca Responde com o Dr. Solano comigo nas nossas plataformas lá no Facebook, no YouTube, é o @programa Boca no Trombone a partir das 18 horas, a partir das 6 da tarde. Você que mandou pergunta hoje, não teve respondida? Vai ser respondida amanhã sim. E quem não mandou, tá com vontade? Participe, vá lá, dê o like, dê a curtida na nossa página. Tá certo, gente? Agradeço muito a atenção de hoje e a gente vai ficando por aqui. Encontro marcado aqui na Band TV, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!